Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, que de quarta-feira a gente tem aqui os nossos vídeos, sempre um vídeo tentando trazer alguma informação para vocês, algum conhecimento, principalmente sobre o mundo de comics, né? Como eu sempre posto vídeos aqui, sempre falo para vocês, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários. Hoje o vídeo é sobre um dos comentários, esse comentário que está aparecendo agora para vocês aí. Um dos inscritos aqui do canal sugeriu que a gente falasse um pouquinho sobre as principais garantias que o banco exige para uma SBLC, que é uma stand-by, ou para uma LC, que é uma carta de crédito. Então vamos falar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ. Eu sou o Patrick, você já me conhece, toda quarta-feira eu tô aqui conversando com vocês, trazendo algum vídeo, trazendo alguma informação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de me ajudar, já deixa um like aqui, deixa um joinha. Se tiver sugestão de algum vídeo, faça como esse nosso inscrito, deixe nos comentários aqui. Sempre que eu souber ou que eu puder, eu trago algum vídeo explicando, né, o comentário de vocês, ou eu respondo ali, beleza pessoal? E é o seguinte galera, o comentário desse inscrito pediu pra gente falar um pouquinho, né, sobre as principais garantias que um banco exige tanto para uma carta de crédito quanto para uma LC, tá? Vamos lá, as garantias elas não mudam muito e ela não é muito diferente de uma garantia para um ativo, seja um ativo local, um ativo internacional, né? Quando eu digo ativo aqui, eu tô falando de um financiamento, né? Então pensem aqui, pode ser um capital de giro, pode ser uma 4131, um Finimp, um ACC, enfim. A gente pode pensar em várias linhas de financiamentos aqui e as garantias são sempre as mesmas, não é um tipo de garantia que é exigido para stand-by ou para carta de crédito, mas sim as principais garantias que são preferidas pelos bancos, né? Inclusive eu acho que eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre as principais garantias, né? Sobre aquelas que os bancos acabam gostando mais, né? Mas é o seguinte, pessoal, qual que é a principal garantia e a garantia que o banco mais gosta de receber? A garantia que o banco mais gosta é a garantia de aplicação financeira, tá? Então, sempre que alguém tiver disponibilidade ou que uma empresa puder aportar aplicação financeira, né, dinheiro efetivamente como garantia de uma operação, o banco vai optar. Por quê? Porque é o tipo de garantia de maior liquidez, né? Se, por exemplo, o Patrick vai numa instituição financeira contratar um financiamento e por algum motivo o Patrick não paga, o meu dinheiro que está ali garantindo, o banco já pega e faz a liquidação. Então, é extremamente líquido. Diferente, por exemplo, de, às vezes, duplicata, né, algum tipo de recebível, diferente de imóvel, que o banco tem que levar esse imóvel para leilão, enfim, diferente de outros meios de garantias, né, outros tipos de garantias, que o banco tem que fazer um processo, seja ele administrativo, judicial ou o tipo que for, para poder reaver aquele recurso. Quando a gente fala de uma garantia financeira, uma garantia em espécie, né, em dinheiro efetivamente, é o tipo de garantia que o banco mais gosta, tá? Também é o tipo de garantia que mais contribui para que as taxas de juros caiam. Quando a gente fala de garantia ou quando a gente fala de financiamento ou garantias internacionais, a gente está falando de risco-retorno. Quando eu coloco uma garantia de extrema liquidez em uma operação, qual é o risco daquela operação? Ela tende a ser pequena. Quando o risco é pequeno, você ganha menos. É idêntico a uma aplicação financeira. Quando vocês colocam dinheiro na poupança, como a poupança tem uma liquidez muito grande, a tendência é que se ganhe menos, né? Ou quando se coloca o dinheiro num CDB, por exemplo, diferente de quando você coloca um dinheiro em ações ou em algum outro tipo de aplicação que é um pouco mais arriscada. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno, né? Então essa é a visão que o banco tem também. Então quando eu coloco algum tipo de aplicação financeira como garantia das minhas operações, a tendência é que tanto stand-by, né, SBLC aí, que é Stand-by Letter of Credit, ou a LC, que é a carta de crédito, elas tendem a ser mais baratas, né? Elas tendem a ter um comissionamento menor. Por quê? Porque tem uma garantia muito líquida por trás, né? Essa é a principal garantia, a aplicação financeira. A gente tem algumas outras, né? Qual outro tipo? Stand-by é uma garantia que o banco adora também. Patrick, eu posso receber uma stand-by para garantir a emissão de uma outra stand-by? Sim, posso receber uma stand-by para garantir a emissão de uma outra stand-by. Posso receber uma stand-by para garantir a emissão de uma carta de crédito. Posso receber uma stand-by para garantir qualquer coisa efetivamente, tá bom? Esse é o segundo tipo de garantia que o banco gosta também. Por quê? Porque também é de alta liquidez. Em geral, uma vez acionada a stand-by, o banco recebe esse recurso em 2, 3 dias, né? É um processo relativamente
relativamente rápido para o banco reaver o dinheiro. Então também é de alta liquidez ali e contribui para baixar os riscos, tá? Passando disso, né? Algo que o banco gosta muito. Imóveis o banco gosta muito, né? Imóveis rural. A gente vai para algumas outras linhas, né, de garantias que o banco acaba gostando, né? Dependendo, às vezes você tem aquele imóvel que é aonde está a própria indústria. Esse imóvel não é um imóvel tão interessante para o banco, tá? Então, quando a gente pensa em tipos de garantias que o banco mais exige, não existe, né? O banco costuma exigir mais aplicação financeira para stand-by, mais recebíveis para carta de crédito. Não tem muito disso, tá? Aqui vai muito do perfil da empresa, então de como é que tá o score, né? De como é que tá o rating da empresa dentro da instituição financeira. Já vi, por exemplo, o stand-by com clean, né? Quando a gente fala clean, a gente fala sem nenhum tipo de garantia, sem aval, sem nada. E já vi stand-by onde teve mesclas de garantia. Então, um pouco de aplicação financeira, um pouco de imóvel, um pouco de recebíveis, né? Não tem aquele que é determinado para um determinado tipo de stand-by ou para um determinado tipo de garantia. Existe o que o banco mais gosta. O que o banco mais gosta são aplicações financeiras e stand-by, como garantia, tá? Para garantir um determinado tipo de operação, tá? Partindo daí, a gente pode pensar em imóveis, dependendo do recebível que a empresa tiver, o banco gosta também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, recebíveis de órgãos públicos, né? Presta serviço para prefeituras, para governos, né? Para estados. Esses recebíveis não são vistos tão com bons olhos. Por quê? Porque, em geral, a gente tem recebíveis de órgãos públicos com atrasos nos pagamentos. Então, isso acaba gerando uma certa dúvida para o banco. Ele sabe que ele vai receber, mas ele não sabe quando. Então, esse tipo de recebível de órgão público, ele acaba não sendo tão preferido pelos bancos, tá? Veículos também não é tão interessante, enfim. Se a gente colocar numa escala ali, a gente está falando principalmente de aplicação financeira, stand-bys, imóveis, recebíveis, e aí a gente chega ali no aval, né, que seria talvez uma das opções que menos agrada o banco ou que traz menos segurança para o banco, vamos falar assim, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, pessoal, não tem uma garantia definida para esses tipos de operação, tudo vai depender do tipo de empresa, do segmento, do rating, de faturamento, enfim, tem uma série de condições que envolve, tudo é negociado, dá para mesclar dentro de stand-by, dentro de carta de crédito, dá pra gente colocar qualquer tipo de garantia, tá? Quando eu digo qualquer tipo de garantia mesmo. Posso colocar aval, posso colocar veículo, posso colocar imóvel, posso colocar aplicação financeira, enfim, posso colocar uma infinidade de garantia, posso colocar todas essas também como garantia de uma única stand-by, de uma única carta de crédito. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like aqui, espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês. Se tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários aqui, tô sempre respondendo para vocês aqui, beleza? Não se esqueçam, a gente tem grupos de Morning Call, onde eu posto notícias todos os dias, antes das 7 horas da manhã, lá no nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal, tchau, tchau!